Boa noite, irmãos, para quem não tínhamos cumprimentado ainda. Vamos, então, dando início ao nosso encontro fraterno desta noite, lamentando que não podemos contar com a presença do nosso palestrante, que até este momento não conseguiu chegar. Então, nós nos dispomos a aproveitar esse tempo com reflexões sobre este assunto, que ele está apoiado no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos procurar, então, aproveitar este instante para alguns momentos de reflexão, baseado no texto do nosso Evangelho. Então, vamos nos dirigir a Deus, levando o nosso coração, a nossa alma, ao nosso Pai, dizendo-te, Senhor, que nos reunimos neste instante em Teu nome, muito confiantes, porque sabemos que temos a Tua força a nos sustentar em todos os momentos. E desejamos aproveitar a oportunidade que Tu nos estendes, para bem aproveitarmos estes instantes de reflexão, que possamos sintonizar com as correntes amorosas da espiritualidade, que nos ampara em Teu nome em todos os momentos, que possamos sintonizar com a amorosa vibração do Cristo, porque desejamos, de fato, reconhecer os seus ensinamentos com lucidez, com sensibilidade, para apropriá-los em nossa vida, em nosso jeito de ser. Abençoa o nosso propósito, Senhor. Nos entregamos aos Teus cuidados divinos e seja feita a Tua vontade. Que assim seja. Então, pedindo desculpa aos irmãos por não podermos, e de maneira absolutamente voluntária, contar com a presença do nosso palestrante nesta noite, nós vamos procurar discorrer sobre o tema que estava reservado para hoje, que é exatamente humildade, mansuetude, virtudes bem-aventuradas. Esse tema nos transporta para a presença do Cristo, como de resto, sempre que abrimos o Evangelho. Quando abrimos o Evangelho, nós podemos nos sentir diante de Jesus, trazendo as nossas expectativas, os nossos anseios, as nossas almas. Como nos apresentamos? Como faziam os homens há 2 milênios, que percorriam grandes distâncias, trazendo também as suas esperanças, as suas expectativas, procurando Cristo. E obtinham, então, o atendimento às suas necessidades. Tomavam a iniciativa de buscar. Por isso, atravessavam as grandes distâncias. Venciam as dificuldades do meio, talvez desestímulos tantos, principalmente os do seu mundo íntimo, os seus temores, as suas dúvidas, mas se colocavam diante do Cristo. Atravessavam distâncias e vicissitudes, dificuldades. E o sofrimento nos aproxima de Deus. E na busca de Deus encontravam o Cristo. E o Cristo, então, atendia às necessidades daqueles homens, que se reuniam ali, ávidos de uma palavra, de uma força, de uma orientação, de um estímulo, de um atendimento. E o Cristo atendia às suas expectativas, atendia às suas necessidades mais urgentes e atendia, sobretudo, às suas necessidades espirituais, daqueles homens e de toda a humanidade, e da humanidade de todos os tempos. Por isso nós estamos aqui nesta noite, reunidos nesta casa espírita em nome de Deus, como se estivéssemos diante do Cristo. Porque nos identificamos com os homens de há 2 milênios em suas necessidades e em suas esperanças. E se os homens continuam os mesmos, sabemos que o Cristo continua o mesmo. E assim, numa ocasião muito especial, ele subiu ao monte. E ali, ele discorreu sobre as bem-aventuranças, sobre as virtudes que precisariam ser desenvolvidas e que seriam capazes de atender a todas as necessidades evolutivas do ser humano. E no Sermão da Montanha, como nós conhecemos tão bem, ele foi expressando essas recomendações que consistem em uma das mais belas páginas do Evangelho
e de uma das mais belas páginas da filosofia que já foi constituída para o entendimento humano, em todas as épocas. E sobre as afirmações do Cristo, não existe divergência nos pontos em que ele apresentou no Sermão da Montanha. E duas bem-aventuranças estão destacadas para serem objeto das nossas reflexões nesta noite: os misericordiosos e os humildes. O Evangelho nos traz as palavras do Cristo. Então vamos procurar repassar estes ensinamentos que ele nos deixou. E o Kardec nos colocou no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E assim falou Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Allan Kardec, então, comenta estes artigos. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Era um termo desdenhoso que significa, desculpe repetir aqui, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra pedir a gentileza, Marco, tu vê o pedestal para nós, eu suponho que ele esteja aqui, não é? Nós poderíamos aproveitá-lo. Eu não tenho dificuldade de folhear, não é, o nosso livro. Isso. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir, muito obrigado, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, quando a humanidade se submeter à lei de amor e da caridade. Deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Estas palavras também nos colocam diante de Kardec, né? Vemos que nós, nesse instante, podemos contar com os ensinamentos do Cristo, como ele os pronunciou, e podemos contar com as palavras de Kardec, trazendo para nós a orientação sobre o esclarecimento já alcançado por essa inteligência, que descortinava a realidade espiritual de uma forma diferente dos homens de há 2000 anos. Kardec também ouviu o Cristo, e lançou estas observações, estes comentários. Os homens da época precisavam ouvir do Cristo, porque o Cristo trabalhava com aquilo que a humanidade dispunha. Ele despertava do ser humano as forças que o ser humano tinha, tal como ele se apresentava, e a partir dali ele desenvolvia um crescimento daqueles que o escutavam. Por isso ele falava aos apóstolos, falava aos discípulos, falava aos homens em geral, falava aos fariseus, falava àqueles que até mal intencionados chegavam a ele e oferecia a eles, a partir do que eles tinham, a oportunidade de um crescimento, de um desenvolvimento. Era o amor do Cristo à humanidade, como a humanidade se apresentava, e a partir das condições de cada ser humano. Por isso ele perguntava, o que diz a lei? Quando chegava o fariseu que entendia sobre lei. E o fariseu fazia uma afirmação. E ele, a partir da afirmação, que era o entendimento do fariseu, ele conseguia ampliar o entendimento daquele que às vezes vinha até mal intencionadamente trazer-lhe um questionamento. Então o Cristo vivia o amor que ele preconizava. Por isso nós estamos reunidos aqui nesta noite. Porque é a força desse amor que alimenta as nossas esperanças. Porque nos identificamos com essa mensagem sublime do Cristo e ela se ajusta à nossa vontade de ser feliz. E quando procuramos o Cristo, ele nos renova a recomendação pronunciada há 2 milênios. Que nos afastemos dessa força perturbadora que ainda trazemos em nós, como contingência da nossa imperfeição espiritual, de responder aos estímulos da vida com agressividade, com a ira, com a cólera, que reflete apenas um espírito que ainda tem necessidade de aprendizado neste campo. E por isso o Cristo promete àquele que conseguir superar isso, as venturas da terra e do céu. Porque a terra está se transformando. A terra está evoluindo conosco. É a nossa casa. À medida que assumimos hábitos mais educados, à medida que vamos sublimando as nossas expressões na vida, a nossa habitação se transforma. Um homem sensível não habita um ambiente agressivo. Um coração sublimado, mesmo na simplicidade que lhe é permitida pelas condições, ele consegue adornar com seus sentimentos, convertendo em formas o ambiente que ele ocupa.
Por isso nós podemos ter, numa casa singela, uma florzinha numa janela que alegre o nosso dia. Nós podemos ter expressões ali de ordem e higiene que nos propõem a ideia de que existe uma elevação espiritual orientando os sentimentos daqueles que ocupam aquele ambiente, por mais simples e modesto que seja. É onde nós nos sentimos bem. Porque aquele ambiente reflete na sua psicosfera a elevação espiritual das mentes que ali gravitam e que estabelecem ali um teor vibratório que nos acolhe com a afetividade daqueles corações que projetam por suas mentes qualificadas vibrações que nos deixam num ambiente que acalma o nosso coração, nos inspira bons sentimentos, nos desperta a fraternidade. É onde nos sentimos bem, por mais simples que seja o ambiente. E a nossa terra, ela está evoluindo, porque não obstante ainda estarmos diante de quadros tão desafiadores em relação à violência, à injustiça, todas estas coisas que nos inconformam e que dificultam a nossa maneira de viver neste mundo, ainda assim verificamos que a história nos mostra que evoluímos muito. Embora estejamos estacionados com sentimentos inferiores que também caracterizavam o homem da antiguidade, já evoluímos bastante. No entanto, continuamos com a mesma vontade de ser feliz e com a mesma iniciativa de procurar respostas. E por isso estamos reunidos aqui nesta noite. Porque estamos querendo saber o que precisamos fazer. O que precisamos fazer para afirmar as nossas convicções, para sustentar a nossa vontade, para continuar procurando melhorar o nosso jeito de viver, para alcançarmos competência para sermos felizes. E nessa busca da felicidade, mais uma vez nos damos conta, o Cristo nos fala e nos convida à sublimação dos nossos sentimentos. A dominar os nossos impulsos, ainda reveladores das nossas necessidades de progresso espiritual, denunciando as forças instintivas que ainda resistem à transformação que precisamos implantar em nosso mundo íntimo, para que ele se projete, então, no ambiente onde vivemos, aqueles com quem convivemos no mundo que ocupamos. E esse processo, ele, sob as duras lágrimas que derramamos individual e coletivamente, vai se estabelecendo em nosso mundo. Então, as nossas instituições se aperfeiçoam. O nosso senso de justiça é outro. Tanto progresso já realizamos, desfrutamos de tanto bem-estar. As nossas aspirações também são mais completas hoje. E hoje temos a noção que os homens não tinham há 2000 anos a respeito da realidade espiritual. Hoje temos uma noção mais clara do que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Conseguimos nos identificar claramente como um espírito em evolução. Não temos dúvida de que esse mundo nos oferece uma oportunidade grandiosa para a evolução do espírito, onde todas as coisas belas e boas do mundo estão oferecidas somente para nós. Mas não temos dúvida que nós não fomos feitos só para estas coisas. Fomos feitos para isso e muito mais. Então são legítimas as nossas aspirações de progresso material, de possuir a terra, que era o limite das aspirações do homem de então, que achavam que se cumprissem as leis de Deus, seriam merecedores de possuir a terra. Nós queremos possuir a terra. Queremos dominar a natureza. Ela está à nossa disposição, todos os reinos da natureza. Mas nós queremos possuir a felicidade, que o mundo não pode oferecer. Nós já temos aspirações mais amplas. Nós queremos estabelecer a paz no nosso mundo íntimo, não apenas na terra. Nós queremos estabelecer na terra um mundo de regeneração que nos está claramente oferecido através do trabalho do progresso espiritual que vai se realizar em cada indivíduo. E sabemos que aqueles que não puderem acompanhar, por renitência
no jeito antigo de viver, terão a oportunidade de refazerem o seu caminho. Mas estes não possuirão a terra, porque a terra estará dotada de um outro padrão de felicidade, bem distante deste, onde nós constatamos a predominância do mal sobre o bem. Onde para fazer um ato de amor é preciso esforço. Para ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom governante, um bom governado, é preciso esforço. Para estabelecer uma harmonia no lar é preciso atos de heroísmo. Porque estamos num ambiente onde predomina o mal sobre o bem. E o mundo, nesta fase de evolução, transita do estágio de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para a terra prometida na expressão religiosa da época do Cristo, para o entendimento que nós temos do mundo regenerado, na classificação dos mundos que Kardec nos esclareceu a partir das informações dos Espíritos. O nosso mundo progride e será um mundo de regeneração quando seus ocupantes forem brandos e pacíficos. Por isso, Cristo bem-aventurou os brandos e pacíficos, porque esta é uma condição que se ajusta aos nossos projetos. Esse projeto de felicidade que está assentado em nós, ele exige este requisito, essa qualificação. Vamos nos tornando competentes para a felicidade, à medida que implantamos estas condições em nós. E Deus nos oferece os exercícios. Por isso nós temos que lidar com situações que despertam as dificuldades que enfrentamos. Por isso é difícil tratar com os outros. Conversamos com as pessoas e nós mesmos dizemos uns para os outros, puxa, mas eu trabalho com o público. É uma dificuldade imensa. Trabalhar com o público é desafiador. Porque é irritante. As pessoas são exigentes. As pessoas são impacientes, as pessoas são mal educadas. As pessoas, de fato, trazem as situações que nos tiram do equilíbrio. E, de fato, é difícil. Embora a gente compreenda que a gente não trabalhe com a paciência alheia, usamos a nossa. Não usamos a educação do outro, usamos a nossa. Não experimentamos a irritação do outro, experimentamos a nossa. Não temos as dúvidas alheias, temos as nossas. Daí vamos concluir que o difícil é lidar conosco. Embora compreendamos que o outro seja um fator desencadeante, estimulador, dessas inquietações que trazemos em nós e que são tão difíceis. Portanto, o outro é portador de uma experiência, de uma vivência muito significativa, porque escancara, talvez a falta de educação dele, talvez a impaciência dele, mas isso é problema dele, mas escancara a nossa impaciência, a nossa deseducação, as nossas carências, e, ao mesmo tempo, o campo de trabalho que a nossa natureza está oferecendo à nossa consciência esclarecida. Até porque de perto dos outros a gente pode sair, não é? Mas de perto da gente. Por isso que a gente vai para casa pensando. Mas eu deveria ter dito para ele, porque sempre me acontece assim, quando eu vou dizer as coisas eu não me lembro. As pessoas falam, mas eu não consigo lembrar na hora uma boa resposta. Que eu devia dizer isso, devia dizer aquilo mais, devia dizer aquilo mais, devia aquilo mais. E não consigo dizer. Mas depois eu me lembro. Porque se eu encontrar ele de novo, daí eu vou dizer para ele isso, mais aquilo outro, mais aquele outro. E tem mais, ainda aquilo outro que eu nem lembrava. Então, nós ficamos junto de nós, não é? Com a necessidade de abrandar e pacificar uma alma inquieta, que tem uma vontade imensa de ser feliz, mas que padece de dificuldades que traz em si mesma, o que também é uma boa notícia. Porque se dependesse dos outros, nós teríamos que combinar com a humanidade toda
que ninguém nos incomodasse, para nós não nos irritarmos, não deixarmos de ser brandos e pacíficos, perdermos a terra prometida, um mundo em regeneração, e quem sabe ainda ser transferido para um mundo primitivo para começar tudo de novo. Bem, então, temos condições de enfrentar esse mundo íntimo. Porque podemos contar com os recursos do tempo, podemos contar com o próximo que vai continuar nos desafiando, para nós vermos a necessidade de paciência, de mansuetude, não é? De brandura no nosso coração. E nós vamos lidando conosco. E sabemos que podemos contar com todos esses recursos da natureza, com o outro, e ainda podemos contar com o Cristo. Porque uma ideia entusiasmante é que ele nos recomendou que devemos amar o próximo. E nos damos conta que nós somos o próximo do Cristo. Portanto, podemos contar com o seu amor. E um amor que nós não sabemos sentir. Nós estamos aprendendo. Um amor que ele recomendou, amai-vos como eu vos amei. E nós estamos aprendendo nestas circunstâncias que a vida nos oferece. Mas como são lições difíceis, é bom que sejam aprendidas, porque só é difícil o que a gente não sabe. É assim na escola, não é? A gente pergunta lá para os nossos alunos, como é que foi? Um horror a prova, me ralei. Caiu o que ele não sabia. Uma barbada. Caiu o que ele sabia. Assim somos nós, mas para nós é difícil, não é? Como falamos, ser um bom pai, um bom irmão, um bom irmão. Porque estamos aprendendo tudo isso. E estamos aprendendo a sermos brandos e pacíficos. A sublimar os nossos sentimentos. A lidar conosco nesses exercícios que estão aí porque eles são úteis. Porque também aprendemos no Evangelho que tudo tem uma causa justa e uma finalidade útil. Se nós nos deparamos com o quadro desafiador, nós sabemos que aquilo tem 3 dimensões. É uma necessidade que tem o mesmo tamanho da dificuldade com que ela se apresenta. É uma dificuldade, mas encerra uma necessidade de passar por ela. E tem ainda a dimensão dos recursos que nós temos para aproveitar a experiência exitosamente. Porque Deus não coloca em nossos ombros fardos mais pesados que podemos suportar. Porque seria contra o senso de justiça divina e o próprio sentido da existência. Portanto, se a dificuldade é grande, a necessidade é grande e os recursos também. E Deus, como nos dizem as nossas vovós, é maior. Então, essa é a recomendação do Cristo, que nós conseguimos rever. E precisamos mais do que isso, viver. E vamos vivê-las convivendo, porque nós precisamos do outro. Porque o outro vai nos trazer a oportunidade de uma movimentação orientada das forças da nossa alma, como um exercício. A nossa natureza vai resistir. Porque nós temos milênios de agressividade. Porque essas forças já aprendemos em tantas palestras que nos são aqui apresentadas, pelos irmãos que dedicam a estudos minuciosos, que nos revelam, não é, com clareza, como nós estamos registrando em nós esses impulsos, que são contingentes da evolução. São forças primitivas que vêm se sublimando, que vêm se transformando. E nós, então, trazemos na nossa natureza essas tendências de repetir o que sempre fomos. Por isso que nunca conversamos com alguém aqui na casa que se queixasse do futuro. Todos nos queixamos do passado. Geralmente temos a expectativa de nos apresentarmos com as nossas necessidades, para que elas sejam superadas, para nós podermos voltar a ser aqueles que éramos. Quando a proposta do Cristo é de renovação, é de deixarmos de ser o que éramos.
Porque nós somos agressivos com os outros. Somos impacientes com os outros. Somos intolerantes, incompreensivos. É verdade. Mas também somos assim conosco. Então desenvolvemos sentimentos infelizes. Sofremos, reflexionando sobre as nossas culpas, nos acusando, nos achando incompetentes, nos desfazendo dos nossos projetos, como se fôssemos viver aqueles episódios infelizes, dos quais nos condenamos. E ficamos envolvidos em sofrimentos, que agora não são apenas os outros que nos impõem, mas nós mesmos. Lembrei agora de algo, de uma história, uma pequena história, que eu ouvi do Marcelo Teixeira, um autor, que nos fala de um fato que teria acontecido lá por 1950 e publicado na Folha de São Paulo. E que nos remete a uma reflexão sobre essa dificuldade que nós temos que romper, não é, com o nosso jeito antigo de viver para reinaugurar o destino. E ele então nos conta que no interior de São Paulo, uma pequena cidadezinha, havia uma professorinha estadual que ficara viúva do Tobias. Não sei se vocês conhecem a história do Tobias. Tobias era um vereador muito benquisto na localidade. E ele faleceu, como nós sempre achamos, precocemente, e deixou a viúva muito jovem. Ele era um homem muito benquisto, e os seus companheiros de Câmara se reuniram, se cotizaram, e procuraram homenageá-lo fazendo um busto de madeira, que doaram à jovem viúva. E ela então colocou o busto do Tobias na sala, ali, não é, para, nas suas lembranças, não é, ela poder dedicar atenção e seus sentimentos. E ia quase que diariamente ao cemitério. E lá purgava as suas dores, né, da viuvez tão cedo. Mas não longe da tumba de Tobias, ia também um jovem viúvo, que também perdera a esposa muito amada. E ia também com grande frequência, né, chorar as suas mágoas. E um dia conversaram, trocaram confidências sobre as saudades, as dificuldades dos falecidos. Um dia o viúvo acompanhou ela até a casa da professorinha. E ela, por gentileza, convidou ele para entrar, para conversar um pouco mais, tomar um cafezinho. E as visitas se repetiram. Até que um dia a empregada chegou e disse, olha, hoje não vai ser possível fazer o café, porque o fogão, que era a lenha, não é? Não tem lenha. Eu não posso rachar a lenha, porque não vai ser possível fazer o café. E a viúva, então, pensou, sem café não vai haver conversa. Sem conversa não existe razão para as visitas. Maria, racha o Tobias. Mas como, professora? O seu Tobias, racha o Tobias. E o cafezinho foi feito. As visitas se repetiram, porque antes o olhar do Tobias parece que estava interferindo nas conversas. Era um olhar severo, fixo, incômodo. E agora as conversas foram mais frequentes. E as conversas se transformaram em amizade. A amizade se transformou em namoro. Vocês já estavam prevendo isso? E o namoro em casamento. Todo namoro é destinado a terminar, não é? Ou termina em casamento, ou ele é desfeito. Então, terminou o namoro, se transformou em casamento. E daí puderam ver na pequena cidade, à tardinha, aquele casal passando muito harmoniosamente à beira do rio, com um garotinho correndo entre eles muito alegremente, que era o filhinho daquela união.
Às vezes nós precisamos rachar o Tobias. É bom que se diga, se tiver algum Tobias aqui presente, é mera coincidência. Não tem nada a ver, né? Mas às vezes precisamos rachar o romper com aquele passado que está presente na nossa mente, nos tornando incompetentes, coisas que nós não nos perdoamos, mágoas, rancores, dissabores, lembranças tristes, que nos levam a acusar os outros ou nos acusar. E todo infeliz, além de sofrer, cá para nós, chateia os outros. Sofremos todos juntos. Sabemos até por razões materiais. As nossas vibrações mentais, qualificadas pelos nossos sentimentos infelizes, tornam aquela psicosfera que falamos do ambiente absolutamente prejudicada, que alcança a sensibilidade dos outros. E nós estaremos agredindo mentalmente todos aqueles que, sensíveis a esses estímulos, despertam também as suas dificuldades. E ali se forma, então, um campo vibratório perturbador, que atrai, por suas vezes, aqueles que se sentem como nós nos sentimos, encarnados ou desencarnados. E naquela faixa vibratória estamos formando um ambiente de sofrimento, do qual geralmente queremos nos libertar. Então precisamos, sem dúvida alguma, romper com aquele jeito antigo de viver, de sentir, de perceber a vida. Desse Tobias interior, que guardamos em nós e que fica espreitando na conservação daquele jeito antigo de sofrer. E cá para nós temos uma prática em sofrer, que também temos milênios de treinamento. Nós viemos do pior para o melhor, não é isso? Nós saímos da primitividade, já estamos do jeito que estamos. Imagina como foi antes. Por isso que é bom até deixar desse jeito, não é? Quando estamos nos queixando muito, não é? Então, claro que temos as nossas legítimas aspirações de felicidade e estamos com condições de construí-la. Mas precisaremos vencer essas dificuldades, esta resistência que está na nossa natureza. Porque vamos precisar lidar com estas forças. E reinterpretando que o ambiente onde vivemos tão adversos é o campo do nosso progresso. É ali que nós vamos aprender a lidar com o mundo íntimo. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Como o Cristo que não transformou a terra, está transformando a humanidade. O esporte nos mostra o que a disciplina é capaz de fazer, né? O surfista vai na direção do mar, né? Leva a sua prancha e vem as ondas. E ele fica escolhendo aquelas. Começa com uma marolinha, né? Uma ondinha devagar, leve. E ali ele vai se exercitando. E vai indo até que ele domina. Se equilibra. E usa as ondas. E aquelas forças que o perturbavam e o derrubavam, agora o sustentam. Então ele vai até o outro lado do mundo procurar uma onda maior ainda. Porque é aquela força que há de sustentá-lo. Ele não caiu na ingenuidade de pedir que o mar se acalmasse. Que as ondas desaparecessem. Que tudo se transformasse para ele poder se equilibrar naquela prancha. Então ele foi de onda a onda. E foi vencendo as suas dificuldades. Porque ele usou o seu equilíbrio, a força dos seus músculos, a sua inteligência, a sua sensibilidade. Ele aprendeu a lidar com as ondas do mar. O mar continua o mesmo. Ele agora está diferente. Se sustenta naquilo que antes o perturbava. Por isso o Cristo, estendido na cruz, pedia ao Pai que perdoasse aqueles insensatos. Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e não sabiam mesmo. Se soubessem, acham que fariam. E o Cristo conseguia ver com um olhar que nós temos dificuldade de usar, porque não temos. Não conseguimos vê-los assim.
quem não consegue ver que o outro é cego, um palestrante aqui nos falou isso, não é? Às vezes o cego nos atropela, o primeiro impulso é empurrá-lo. Mas quando a gente observa e vê que ele é um cego, a gente não faz isso. A gente se dá conta até, a gente procura dissimular. Puxa, me desculpe, me atravessei na tua frente, vai por aqui e tal. Com as deficiências físicas, nós tendemos a ser solidários. Porque se escancara aquela necessidade na nossa frente. O outro não consegue deixar de ser o que é naquele instante. Ele é cego. Naturalmente, se eu não vejo que ele é cego, quem é cego? Somos dois, e briga de cego é um horror, né? Exatamente como aquelas nossas que estamos conhecidos, né? Quando nós dois não conseguimos nos ver suficientemente, com clareza suficiente, para fazer com que o outro passe. Desculpe, eu me atravessei na tua frente, vai por aqui. Ele não consegue ver. O outro não consegue sentir. Mas quando não é físico, nós fazemos exigências além das possibilidades alheias. Esperamos que ele possa ser compreensivo, mas ele não pode. Esperamos que ele possa ser tolerante, mas ele não pode. Esperamos que ele possa ser educado, mas ele não pode. Esperamos que ele seja pacífico, mas ele não pode. E quando nós não conseguimos nem ser educados, nem pacíficos, nem mansos, somos cegos também. Então somos convidados a tirar, claro, a trave do nosso olho, para enxergarmos que o outro consegue ser o que pode, nós também. Por isso, o nosso equívoco sempre foi uma experiência. Não temos que acusar o outro, temos que perdoá-lo. Mas também temos que ser brandos conosco. Porque se não mantivermos a paz interior, como vamos preconizar que o outro seja pacífico, e muito menos que o mundo seja pacífico. E o nosso mundo nos apresenta em cada esquina, escancaradamente, a violência e a injustiça. Essas reflexões nos falam da imensa possibilidade que nós temos de avançar na direção do estabelecimento da paz interior. Porque já conseguimos entender a importância das circunstâncias do mundo. Talvez ainda hoje mesmo enfrentaremos a contrariedade. E contrariados sempre sofremos. Talvez ainda hoje tenhamos que fazer exercícios de paciência. Vocês já estão fazendo, me ouvindo. Isso vale meia encarnação, me disseram. Bem, mas sem dúvida alguma, nós teremos a qualquer instante que exercitar, né? A nossa paciência, a nossa sensibilidade, a nossa educação. Deus não vai nos tirar a oportunidade de crescer. Ele não vai alisar o mar. O mar vai continuar com as suas ondas. E nós, com a possibilidade de exercer o nosso equilíbrio diante da realidade da vida. E sabemos que podemos contar com essas forças que estão em nós, porque esta força que está em nós vem de Deus. Estas forças o Cristo veio despertar. Por isso que daquele monte, daquela montanha ainda ecoa por sobre o mundo como uma bênção. Esta mensagem sublime do Cristo, que envolve o mundo e alcança os nossos corações nesta noite. É uma mensagem de paz, daquele que consegue nos olhar como nós ainda não conseguimos olhar uns para os outros. Por isto, ele nos apontou o caminho. Porque aqueles homens de antigamente, como nós, que procuramos o Cristo, encontramos a sua recomendação. Queremos a felicidade que só Deus pode oferecer. E ao procurá-lo, encontramos o Cristo. E ao encontrar o Cristo, ele nos aponta o próximo. E Deus nos oferece tantos próximos. Nós não precisamos sair de casa para os exercícios da alma. Pelo contrário, nós sabemos que ali estamos ligados com aqueles com quem mais vamos exercitar a nossa mansuetude, a nossa brandura. Estaremos carregando nos nossos braços os nossos afetos, os nossos amores, mas também
aqueles que são os testemunhas dos nossos equívocos. Talvez estejam até ali nos cobrando retificações no caminho. Convivemos com as nossas necessidades. As necessidades alheias são desafios do outro. Nós as mostramos uns para os outros. E só compreenderemos a necessidade do outro quando atendermos a nossa. Por isso, o outro é um instrumento da felicidade que precisamos. Mesmo que ele seja o filho ingrato. Mesmo que seja o companheiro ou a companheira que não corresponda à honestidade dos nossos sentimentos. Mesmo que o nosso lar não seja um ambiente harmonioso e pacífico como gostaríamos, ali está o mar da vida a nos oferecer as suas ondas, para que possamos assumir o equilíbrio que nos é possível com as forças da natureza, das quais Deus nos dotou. E podemos contar com o Cristo, que é o grande orientador e sustentador das aspirações da humanidade. E Ele está conosco como estava há 2 milênios no alto do monte, pronunciando as palavras que revisamos hoje. Ele está no nosso lar, está conosco. Nós estamos imantados pelo magnetismo do Cristo. É Ele que conduz a humanidade antes que tivéssemos consciência de que somos seres humanos. É Ele que conduz os nossos passos na direção da realização plena dos nossos espíritos. Ele assume essa responsabilidade, como nós assumimos a responsabilidade pelos nossos educandos. E nós não tomamos as nossas crianças e não as acusamos pela ingenuidade que apresentam. Não falamos para as nossas crianças, não, porque tu é uma pessoa que não sabe te explicar direito. Porque tu é uma pessoa que não sabe te expressar corretamente, nem consegue te determinar. Absoluta dependente, absolutamente dependente. É egocêntrica. E nós não falamos isso para as crianças. Elas são crianças. Elas nos internecem por serem como são. Quando estão em grupo, a gente olha o mais levadinho, é aquele que às vezes a gente mais simpatiza. O mais engraçadinho. A gente gosta de vê-los e tal. E eles estão ali, um puxando o cabelo do outro, às vezes dando uma mordidinha, não quer emprestar o brinquedo, que é o brinquedo do outro. Aquela coisa. São crianças. Mas estão se encaminhando para a maturidade, sob os nossos cuidados, sob a nossa amorosidade. Então, nós as protegemos. Antes de lhes imputar acusações insensatas, nós as protegemos, mas as educamos. Para que venham a ser adultos efetivamente amadurecidos. Nós estamos na infância da espiritualidade. Então, nós somos as crianças de Deus. As encantadoras crianças de Deus. Do jeito que somos. Até meio levadinhos também. E penso que o Cristo nos olha como nós olhamos as crianças. Por isso Ele nos ama de um jeito que nós ainda não sabemos amar. Por isso Ele consegue pedir perdão aos insensatos que não sabem o que fazem. Pois não sabem o que fazem. São cegos, são crianças. Sabem o que fazem naquele instante, porque sabiam aqueles homens que estavam fazendo para o Cristo. Estavam lúcidos. Eles não tinham a dimensão dos seus atos. Não sabiam o que estavam fazendo para eles. Não sabiam o que estavam fazendo para si próprios. Por isso, quando nós respondemos também à agressividade, com rispidez, com palavras ofensivas, com vibrações negativas, nós não sabemos o que estamos fazendo para nós. Às vezes nós nos arrependemos depois. Puxa, eu não devia também ter dito aquilo, porque nós sempre arrumamos dificuldades, né? Não deveria ter dito aquilo. E entramos naquele processo de censura pessoal e tal, e tal. Até a próxima vez, quando a gente repete. Mas ficamos. Não deveria ter feito. Afinal, me arrependi agora. Tal, tal. Quando surge a oportunidade, vamos lá de novo. Né? Mas nós não sabemos o que fizemos para nós. Cada vez que nos iramos, nós nos agredimos profundamente. Atingimos as nossas estruturas mais íntimas, nosso perispírito, né? Estrutura energética maravilhosa, que modela o nosso corpo,
que tem tantas e complexas funções, como nós estamos acompanhando em tantos estudos que nos são apresentados, como nos esclarece muito bem a bibliografia espírita. Então nós sabemos que cada palavra que nós lançamos fora de nós, nos infelicitamos e nos agredimos. O outro ainda tem a chance de desconsiderar a palavra que lhe lançamos, de não se ofender, de não se magoar. Mas depois que lançamos a palavra, nós não temos como evitar as consequências danosas para nós. Talvez ele não se ofenda, mas nós estamos prejudicados. Estamos mais comprometidos com o sofrimento do qual queremos nos libertar. Por isso somos convidados pelo Cristo, e Kardec nos esclarece também, o sentido de não nos indispormos contra o outro de forma agressiva. Não precisamos nos comprometer com os equívocos alheios. Não é essa a proposta do Cristo. Ele nunca se comprometeu com nenhum fundamento que não estivesse sob a lei do amor. Todo o seu evangelho demonstra isso. Posições firmes. Nós não estamos aqui sendo convidados a esmorecer nas nossas convicções, a faltar com a nossa consciência. Não, ninguém responderá por ela. Podemos dizer sim, podemos dizer não. O que somos convidados é não sermos agressivos, é não qualificar as expressões do nosso espírito diante da vida de uma forma que nos perturbe a paz, que nos comprometa diante da lei do amor. Precisamos educar os filhos, precisamos conviver uns com os outros. Estamos num mundo em que predomina o mal sobre o bem e precisamos aprimorar-nos e aprimorar o mundo e educar os filhos. E conviver uns com os outros, estabelecer um mundo de paz. E isso é uma luta. Isso exige firmeza, exige o sim e exige o não. Mas não exige o ódio nem o rancor. Não exige que nos exercitemos no mal quando queremos erradicar o mal dos outros e de nós próprios. Mas quando nos expomos a isso e quando conseguimos, talvez num primeiro momento, silenciando diante do impulso de agressividade. E daí esse silêncio se torna um ato de heroísmo. Porque vencemos a nós. Depois já conseguimos, quem sabe, uma compreensão maior a respeito do que sentimos e do que os outros sentem. E talvez possamos, mais adiante, nos sentir solidários, como Cristo se solidarizou. E o Cristo pediu a Deus, imagina um pedido do Cristo ao nosso Pai, na sua prece: perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Toda vez que nós agredimos, toda vez que nós nos expressamos diante da vida de uma maneira insensata e infeliz, obviamente não sabemos o que estamos fazendo. Mas o Cristo sabe. Por isso ele também estará unido nas nossas preces, pedindo que sejamos perdoados. Porque não sabemos o que estamos fazendo. Mas quando sabemos, a responsabilidade é proporcional ao desenvolvimento da consciência. Não podemos dizer que não sabemos aquilo que a nossa consciência reclama. Porque é ali que está a lei de Deus, na consciência. E ela nos orienta. Porque ela é o reflexo da evolução conseguida até aqui. A nossa consciência. E nós já reclamamos um mundo mais pacífico e mais harmonioso. Nós já reclamamos um modo diferente de viver e de conviver. Então, temos o Cristo a nos recomendar, a nos orientar, a nos inspirar. Isso nos entusiasma. Porque o exercício que talvez tenhamos ainda hoje, amanhã de manhã, qualquer momento, ele estará nos oferecendo a oportunidade de nos aproximarmos do Cristo, de Deus
e da felicidade, que é o que orienta todas as nossas iniciativas, até estar numa casa espírita, num sábado de noite, reflexionando sobre este assunto. Há muitos anos, ouvi uma palestra de Ercílio Mais. Ercílio Mais era um médium de Ramatiz, um espírito de identificação oriental, que tem várias obras, né? E ele falou na Sociedade Espírita Allan Kardec. Era muito jovem quando vi ele, esse médium Ercílio Mais, já era um homem de meia idade. E ele contava que desde cedo ele se sentia identificado com as coisas do Oriente. Gostava muito, se identificava com isso, desde cedo. E ele procurava, então, praticar várias atividades relacionadas, entre as quais o yoga. Então ele frequentava o centro espírita e fazia os seus exercícios de yoga. Não lembro exatamente os detalhes, mas ele vinha procurando fazer um exercício muito difícil, que exigia muita disciplina. E ele tanto se exercitou, tanto se esforçou, e foi ali com obstinação, até que conseguiu realizar o exercício de yoga que ele procurava fazer há tanto tempo. E ele estava muito feliz por isso. Naquela noite tinha trabalho no centro espírita. E, ao término dos atendimentos, dos trabalhos mediúnicos, sempre se manifestava um mentor que era Ramatiz. Ramatiz, então, na sua preleção à noite, falando aos trabalhadores, cumprimentou o jovem Ercílio. O Espírito falou, cumprimentou que vinha acompanhando os seus esforços, que ele, de fato, era merecedor, não é, de toda a admiração, os cumprimentos, pela força de vontade, pela dedicação, enfim, por tudo aquilo que ele tinha aplicado para conseguir realizar aquele exercício. Mas lamentava que toda a vantagem que ele tinha conseguido na movimentação de suas energias, na mobilização de recursos através daquele exercício, ele tinha perdido por ter se irritado porque o ônibus atrasou 10 minutos na parada quando ele vinha para a casa espírita. E Ercílio contou isso, eu nunca esqueci. Faz muitos anos. É aquilo, não sabemos o que estamos fazendo. Buscamos com dificuldades, né? Buscamos com dificuldade meios para nos felicitar. Esquecemos que nós temos uma alma a ser educada, uma consciência a ser ajustada, que são os únicos campos capazes de atender essa legítima aspiração que nós temos. Que não podemos entregar nas mãos alheias a responsabilidade de nos fazer felizes. Isso nós fazemos quando estamos apaixonados, né? Sem ela eu não vivo. Só ele pode me fazer feliz. Quando um espera isso do outro, às vezes nos decepcionamos reciprocamente, porque ninguém dá o que não tem, não é? O que nós podemos fazer, sem dúvida, é ir buscar juntos. Daí podemos caminhar por décadas, né? Às vezes por encarnações, como companheiros que se associam nos seus melhores sentimentos, na sua capacidade de amar, para sustentarem-se reciprocamente na busca da construção de espíritos mais aperfeiçoados. Por isso que Deus nos colocou juntos, para que o amor nos una no trabalho de construir-nos. Mas não conseguimos dar os passos alheios. Por mais que amemos as nossas crianças, nós só podemos amparar-lhes as mãozinhas, tomar aquele cansaço, não é? Ensinando-lhes a caminhar. Mas ela vai precisar dar os seus passos, não os nossos. Ela vai precisar enfrentar aquele desafio para desenvolver as próprias forças no exercício que está se aplicando. E é naquela dificuldade que ela vai se estruturando, desenvolvendo as forças que estão ali, latentes, como uma sementinha que vai se desenvolvendo. Assim aprendemos a andar. E assim ensinamos os nossos pequenos. E cuidamos para que ele não bata a cabecinha ali, e ele vai bater. Mas adiante cuidamos para que ele não... E vai acontecer, nós vamos cuidar. Mas ele vai passar por essas experiências, até que ele domine essas forças. Então daí vai correr. Agora ele não pode voltar para o berço.
Ele vai correr, ele vai andar livre, usando as forças que desenvolveu em si. E quando despertar a consciência, não vai correr, ele vai escolher caminhos. Não vai andar pela casa toda. Agora ele sabe onde quer ir. E depois, se tiver forças e lucidez e amor, ele ainda ajuda alguém que não pode andar como ele. É assim que nós também, espiritualmente, numa comparação singela, estamos dando os primeiros passos. São passos vacilantes. Batemos a cabecinha aqui e ali. E o Cristo é como quem nos dá as mãos, não é? Nos ampara. Mas não tem espírito de luz que venha pensar no nosso pensamento. Senão nós convocávamos o Kardec, gostava do Chico Xavier, pedimos para o Ramatiz, que falamos agora, podíamos pedir para o irmão Mário, tão conhecido nosso, querido, os cobrões da espiritualidade, para virem pensar o nosso pensamento, para virem sentir os nossos sentimentos. Mas isso Deus deu só para nós. Por isso, o pensamento é meu, o pensamento é seu, eu não sei o que os outros pensam, graças a Deus os outros não sabem o que eu estou pensando. Deus é sábio, né? Mas nós não conseguimos transferir essa responsabilidade de lidar com as nossas forças físicas, com as nossas forças psíquicas, lidar com a nossa consciência, lidar conosco, diante de todas as circunstâncias da vida, sublimando um coração que aspire e vai se capacitando a ser feliz. Caminhamos, sem dúvida alguma, por ambientes adversos. Trazemos em nós registros de um passado atormentado. Por isso não estamos num corpo tão saudável quanto gostaríamos. Não estamos movimentando uma mente tão equilibrada quanto gostaríamos. Não estamos num lar tão harmonioso quanto gostaríamos. Nem estamos num mundo tão pacífico quanto gostaríamos. Mas foi aqui, neste corpo, com esta mente, com esta família, neste ambiente social, neste mundo, que a infinita sabedoria de Deus decidiu que deveríamos estar. Do jeito que estamos. Para fazer nessa encarnação tudo o que não fizemos em todas as outras. Por isso que nós temos que quebrar o Tobias. Rachar o Tobias. E refazer o destino. Reinaugurar o destino. A partir de onde estamos. Movimentando as forças que dispomos. Dando esses passos vacilantes das nossas crianças. Mas sabendo que a maturidade nos está reservada. Porque não tem como evitar. Seremos felizes. Esta é a nossa destinação. Por isso Deus nos colocou juntos. Com essas forças que estamos identificando. Aprendendo a lidar com elas. Sentindo o Cristo a nos orientar, a nos inspirar. Que possamos senti-lo naquela experiência que nos aguarda ainda hoje, amanhã de manhã, na parada do ônibus, como para o nosso Hercílio. Ali vamos lidar com as nossas forças. É ali que nós vamos lidar com o Cristo. É ali que vamos nos envolver nessa força que vem do Cristo. Nesse magnetismo, essa força que nos imanta, assim como o ar que respiramos aqui. Que está oferecido a todos nós que estamos envolvidos nele, que nos penetra. E cada vez que respiramos, oxigenamos cada uma das nossas células. Nesse milagre da vida biológica, imaginemos a vida espiritual. O amor do Cristo nos envolver, estendido à humanidade. Penetrando as nossas casas, os nossos lares, as nossas ruas. E nós transitando por tudo isso, desejosos e carentes de amor, fechando a nossa alma pelas nossas limitações neste campo de amorosidade. A nossa falta de amor nos prejudica. Por isso que o Cristo nos convida, se queres possuir a terra feliz, se queres a terra prometida, conquistar, não é, a felicidade de Deus, o reino dos céus. Que sejamos brandos e pacíficos. Que a nossa próxima palavra, o nosso próximo pensamento, a nossa próxima atitude possa estar coerente com as nossas aspirações e com os ensinamentos do Cristo. Porque daí estaremos ajustados às leis de Deus, que faz o mar ser encarpelado e nos dá competência para sustentarmos com equilíbrio diante do desafio da natureza.
temos a oportunidade de convocar estas forças, com essa capacidade de pensar que é só nossa. Podemos dialogar com o Cristo, como fazemos agora. Podemos dizer para Ele que Ele nos recomendou isso, mas nós sentimos isto. Pedimos a opinião. Podemos nos exercitar num diálogo com o Cristo, perguntando o que Ele acha a respeito disso que sentimos. Pelo que sabemos dele, podemos imaginar a sua resposta. E quando lhe endereçamos questões, podemos ter certeza que receberemos respostas. Nós ouviremos na inspiração do nosso íntimo, né? Do nosso pensamento, da nossa sensibilidade, aquilo que o Cristo nos diria, pelo que conhecemos e sentimos dele. Esse diálogo com o Cristo é uma possibilidade permanente, por estarmos envolvidos no amor do Cristo, por Ele estar nos conduzindo como nós conduzimos os nossos pequenos, deixando-nos caminhar para o desenvolvimento das nossas forças, perdoando-nos, porque Ele sabe que não sabemos o que fazemos, nos conduzindo, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida que queremos transformar. Então estamos recebendo a sublime mensagem do Cristo, pronunciada há 2000 anos, e que sustentou as nossas reflexões nesta noite. Nos despedimos agora, mas sabemos que levaremos, não é, de nossas almas sempre o estímulo do Cristo, porque Deus estará nos protegendo, nos amparando. Podemos nos sentir com Cristo caminhando conosco, podemos imaginá-lo, são criações nossas. Mas nós somos a criação de Deus. Nós estamos sob os cuidados de Deus. E Deus nos ofereceu o Cristo para nos orientar. E Ele nos convida à implantação da paz interior. Por isso, nós nos dirigimos a Ti, Mestre, te agradecendo por esses momentos de reflexão e de paz. Te agradecendo por todo esse amor que nos alcança, que nos envolve neste instante e faz os nossos corações pulsarem no compasso de esperança. Porque sabemos que podemos contar contigo em todos os momentos. Que os nossos passos sejam firmes, como os teus, Senhor. Que possamos seguir esses passos. Teremos dificuldades, por certo, mas sabemos que Tu estarás conosco. Estarás nos guiando, estarás nos abençoando, estarás nos amando. Isso faz com que o nosso coração vibre, então, de entusiasmo pela vida, como ela se apresente, de gratidão a Deus por nos dar todo esse amor, convertido no Teu amor que nos sustenta nessas duras experiências. Abençoa o nosso propósito, Senhor, de nos ajustarmos às leis do nosso Pai, de agigantar a nossa mente, o nosso coração, no entendimento e no amor, para que possamos então expressar das forças que Tu educas em nós, toda a influência amorosa que o Cristo projeta no nosso íntimo, para que ela se converta em pensamentos e atos da nossa existência. Que aquele que caminhe conosco possa sentir o nosso amor, a envolvê-lo como um testemunho de que desejamos ser felizes, seguindo a Tua sublime mensagem. Abençoa o nosso propósito, envolve-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos, por nos permitir esses instantes. Agradecemos a Deus e nos convidamos, muito obrigado. E vamos agora nos fazer um convite, já que temos a firme convicção de que o nosso próximo palestrante estará aqui conosco, né? Sim. Por certo, Paulo Renato enfrentou dificuldades insuperadas, não é? Mas no dia 8 de novembro, Alexandre Fontoura dos Santos, não é, estará novamente aqui conosco, historiador e palestrante espírita, e vai abordar um tema muito interessante, né? Psicologia e reencarnação. Então, estamos todos convidados, agradecemos a presença de todos, agradecemos as contribuições para o Hospital Espírita, e até 8 de novembro. Né? Muito obrigado.